Feliz sábado a todos, aos que estão presentes e aos que estão virtualmente presentes também, né? Feliz sábado, Sheila. Feliz É um sábado. prazer estar aqui com você, né? Igualmente, nessa manhã de 25, De né, de 25, dezembro, né? de 25. Deus abençoe a todos, né? Exato. Então, Sheila, como eu estava dizendo, é um prazer ter você para nós recapitularmos a lição dessa semana. E o que foi que você achou de interessante? Aliás, vamos orar logo, né? Vamos orar logo, que é para a gente. Então, em atitude de reverência, vamos curvar nossas frontes. Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui juntos para recapitularmos o estudo dessa lição, que nos traz, Senhor Deus, o conhecimento da Tua Palavra, acima de tudo, para que nós, através desses exemplos, possamos também, Senhor Deus, tirar lições para a nossa vida. Fica, pois, conosco, abençoando-nos agora, a não só saber transmitir, mas também saber acatar a Tua mensagem para os nossos corações. Nos instrui nessa hora, em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Amém. Então, como eu estava dizendo, Sheila, o que foi que você achou de interessante aí na lição? Né? Você quer dar logo assim uma pincelada geral, quer começar na sequência? Edmilson, essa parte aqui da morte de Moisés e do pecado de Moisés, né, primeiro, né? Exato. Sempre foi assim um mistério assim para mim, né? Eu sempre achei que fiquei assim, não é nem que fosse um mistério, eu ficava assim pensando assim, mas meu Deus, sim, por que que Moisés não entrou na terra, né, prometida assim, apesar do que a gente lê, né? A gente achava assim, tipo assim, injusto, né? Moisés não ter Injusto, entrado, é a né? palavra correta. Aí eu ficava pensando, mas por que, Senhor, que Moisés não entrou? Um homem que teve assim um ministério assim, né, muito amplo, assim, muito difícil, que foi aquele líder forte, ali levando o povo e tudo. Aí eu pensava assim, é muita injustiça com esse coitado não poder entrar. Mas aí eu me aliviava quando eu li assim, que o próprio Deus enterrou ele, né, sepultou ele ali, né, e ele já estava garantido já a eternidade para ele, né. Eu acredito. Exato. Sim, eu acredito que quando ele foi para lá, que Deus mostrou Canaã, né? Inclusive Ellen White disse que não foi nem assim ele vendo, foi uma visão que ele teve, né? Porque a terra era muito grande, né? Não tinha como ele ver tudo aquilo. Fisicamente era impossível, ele estava lá no Monte Nebo, né? Aí assim, eu pensava assim, O Negueb. mas eu acredito que naquele momento ali, eu acredito que Deus deve ter dito para ele que ele ia morrer, mas que logo ele ia ressuscitar, né? Eu penso que sim. Né? Eu também, eu fiquei, assim que eu me batizei, né, eu fazia todo ano, o ano bíblico, e eu passei muito tempo achando que era injustiça, né? Injustiça. Né? Um homem que fez o que fez e de repente não entra. E aí naquela hora, quando ele... Não vamos para a lição? Vamos para a lição, senão a gente vai ficar aqui e vamos para a lição logo, que a lição hoje é extraordinária, como as outras também. O título é A Ressurreição de Moisés. Então a lição, por que o título? Por que ressurreição? Porque o foco não foi só o pecado de Moisés. Né? Apesar de falar, não foi só o pecado de Moisés, não foi só a não entrada dele na Canaã terrestre, mas acima de tudo, e que ele ressuscita. O verso diz assim, ó, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, que é Jesus, né, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Então, esse verso aqui, ele fala claramente de que houve uma ressurreição para Moisés. E isso foi
mais bem explicado para aqueles que ficarem em dúvida, lá no Monte da Transfiguração, onde aparece Moisés ressuscitado, né? Ou, aliás, aparece Moisés vivo junto com Elias e com Enoque, né? Aliás, juntamente Enoque com não, Elias. com Desculpe. Elias. Juntamente com Jesus, desculpem aí. Sim, aí aqui a gente vê, como vimos neste trimestre, Moisés é o personagem central do livro de Deuteronômio, né? Porque ele é que está, tudo está em volta dele, do escrito e tudo mais, dos seus escritos, seus ensinos. E agora a gente vai ver o momento final da história da vida de Moisés, né? E, acima de tudo, a ressurreição dele. Oi. Parece, dá a entender que não foi Moisés que escreveu. Final. A não ser aquele livro, a Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que eu falo, que tem falando ele fala da sua própria morte e tudo mais, né? Esqueci até o nome do autor. Então, mas Sim. Sim. Mas pode haver também, Marlete, Deus na sua inspiração, já que ele também não estava no Gênesis e foi... Não, mas o final, o capítulo final de Deuteronômio foi Josué mesmo que... Pois é, exato. Porque eu digo assim, né, que foi muito detalhado, muito bem detalhado o que aconteceu, né, para Josué que não viu relatado, é claro que foi inspirado. Exato. Foi. Eu Muito estava bem. presente lá, né? Muito bem. E aí, domingo, você estava já começando a falar, sim, eu quero dar aqui o meu feliz sábado. Aqui os irmãos que estão nos acompanhando aqui, né? O Amauri, a Elisângela, Maria José e alguns outros também que não colocaram mensagem, mas estão aqui, né? Feliz sábado, estava chegando aqui. Feliz sábado a Úrsula, que acaba de chegar, Felipe também. Muito bem. Então vamos falar aqui sobre O pecado de Moisés. o pecado de Moisés. Qual foi o pecado de Moisés? Moisés, ele viu assim todos os milagres que Deus havia feito, né? Com eles durante esse tempo, né? No deserto, né? E Deus proveu o alimento que eles tanto necessitavam, né? Dia a dia. E a água também, né? Eles tinham a água também. Aqui, Ellen White diz que onde eles acampavam ali, tinha água em abundância para eles, né? Eles tinham a água, até porque a rocha, no caso aí, é Cristo, né? Acompanhava eles. E então chega esse momento em que o povo começa a murmurar por água, né? Que não tinha água naquele momento ali. E aí, como sempre, né? Murmurando por alguma coisa. Aí Deus chama Moisés, né? E diz para ele que ele falasse a rocha, né? Juntasse o povo diante daquela rocha, Arão, e falasse a rocha que ela ia dar água, jorrar água, né? Só que Moisés não fez isso, né? Moisés, na verdade, ele gritou com a rocha, né? Ele bateu na rocha, né? E 2 vezes, e aí foi que jorrou a água, né? E ele ainda chamou o povo de rebelde, né? Olha, quando a gente vê esse episódio aqui, está relatado no livro de Números, capítulo 20. O relato ele começa falando da morte de Miriam, né? Então, veja, Moisés ele já estava abalado, né, com a morte da sua irmã, né? E com a morte dela, então talvez a cabeça dele estava a mil, né? Abalado com a morte da sua irmã, o povo instigando, e aí Deus disse, olha, pois fala a rocha. E eu vejo aí, a Bíblia fala que o pecado de Moisés foi, Deus mesmo diz, olha, você não me santificaste. Né? O pecado não santificou.
mas tem aí, pelo menos, eu vejo aí duas coisas que Moisés fez que não deveria ter feito, né? Primeiro, ele bateu na rocha. A rocha, essa rocha era Jesus, né? O fato de ferir a rocha representava aí a morte de Jesus, que bastava uma vez. E isso já tinha acontecido quando? Lá no livro de Êxodo, se não me engano, 17:6, né? Quando Deus diz para Moisés ferir a rocha, ele fere a rocha e veste água, né? Derrama água lá e o povo se alimenta. Então, esse foi mais uma ocasião, não sei se foi a segunda, se foi a terceira, eu sei que já havia acontecido isso. Então, a rocha já tinha sido ferida, não havia mais necessidade de bater na rocha. Então, Moisés, primeiro, ele diz, por acaso nós podemos tirar a água dessa rocha para vocês? E pá, bate na rocha. Como se fosse ele que fosse fazer aquele milagre ali, né? Exato. Então, eu fico me perguntando, vou perguntar aqui para você e a vocês aqui, ali foi um erro de Moisés, né? Foi um erro de Moisés. E se pelo erro de Moisés, Deus não tivesse derramado água? Poderia ter, eu fiquei me questionando durante a lição dessa semana, estudando essa parte aqui, diz assim, ó, Deus poderia ter dito, não foi do jeito que eu fiz, que eu quero, que eu pedi, então não vou dar água. Aí, o que é que teria acontecido? Alguém pode aí nos ajudar? Rebelião popular. O que mais? Eu fico imaginando assim, aí Deus poderia ter dito para Moisés, né? Moisés, não foi assim que eu pedi, faça direito. Aí Moisés faria direito e aí tudo tinha seguido normal. Eu acho que era aumentar a incredulidade do povo, não era não? Hã? Eu acho que ia aumentar a incredulidade do povo, né? A reclamação do povo. Exato. Se já estava difícil, né? Com o que Deus já tinha feito por eles, né? E nesse momento, se Moisés não tivesse conseguido fazer com que aquela água saísse daquela rocha, aí era que o povo ia continuar com o coração mais duro ainda, né? Mais incrédulo. E eu não sei nem se Moisés não pudesse até também, né? Se bandear também, se a cor não tivesse. Não, mas eu gosto de botar as pessoas numas calças curtas, né? Então, por isso que eu vou tirar de você e jogar aqui para o povo. Mas Deus tivesse dito assim, Moisés, não é assim que eu estou pedindo. Imediatamente, bateu na rocha, a rocha não saiu água. Aí Moisés ficava assim. Aí Deus dizia assim, Moisés, não foi assim que eu pedi, faça direito, só fale a rocha. Aí Moisés falaria, e aí então vestia a água, né? E por que isso não aconteceu? Essa é a minha pergunta aqui. Por que isso, Úrsula, na sua opinião, por que isso não aconteceu? De aumentar a situação, piorar a situação. Mas, por outro lado, eu não sei se vai ser outra pergunta. Eu acho que se Deus tivesse feito isso, ele já bem dito. Preciso fazer dessa forma aqui, porque é assim que Deus quer. E trazendo para o nosso contexto de hoje, às vezes Deus permite que a gente passe por algumas situações, mas que a gente faça de acordo com a vontade dele. Que os propósitos dele sejam cumpridos. Exato. Por quê? Muitas vezes Deus pede uma coisa e nós fazemos outra. E Deus deixa o curso seguir. Porque Deus não vai ficar toda hora, olha, é assim. Não é assim não. Ele pede que nós façamos as coisas, mas quando nós não fazemos, segue o curso. Mas também, Edilson, a gente tem que ver também que a fidelidade de Deus, ela não depende da nossa, né? Exato. Então, Deus continuou sendo fiel, né? Mesmo Moisés tendo pecado, tendo acontecido isso, mas ele permaneceu firme e fiel, né? Aí ele pode dizer assim, eu não vou penalizar o povo pelo erro de Moisés. Isso, é isso que eu ia fechar aqui. Nós vamos acertar mas as contas, eu né? vou me acertar com Moisés, né? Então, às vezes, nós
Deus pede uma coisa, e principalmente a gente que está na liderança da igreja, Deus pede alguma coisa, a gente faz de uma maneira que não era daquela forma que Deus queria, mas muitas vezes Deus não penaliza o povo por aquilo, mas só que Ele vai pedir conta de nós. Aí chega para Moisés e diz: olha, Moisés, você não vai mais entrar na terra. Aí Moisés disse: mas Senhor, e argumentou. Teve uma hora que Moisés argumentou tanto com Deus que ele disse assim: ó, basta, eu não quero mais ouvir, né? Eu não quero mais ouvir. Pronto, Moisés se calou e tudo mais, mas realmente essa questão aí da rocha é uma lição para nossas vidas, né? E continuando aqui, fala da parte 2 do pecado de Moisés. Qual foi o pecado maior de Moisés, então? Depois dele ter batido na rocha, né? O outro pecado dele foi quando ele disse que... Quando ele usou aquele até aqui fala, meu Deus, que ele falou que... Como se ele fosse realizar aquele milagre, né? Ele e Arão. E não era eles dois, né? Era Deus. Então, ele ficou assim, tipo assim, ele quis ser igual a Deus ali, né? Aí a lição, Sheila, ela até comenta de que Moisés... Edmilson, eu não tinha, quando eu estudava assim, essa parte da Bíblia, eu não tinha essa visão aqui não, de que Moisés queria ser... Exato, né? Eu também não tinha visto por esse lado, e a lição ela traz, mostrando para nós que Moisés, o pecado de Moisés foi semelhante ao pecado de Lúcifer. Pois é. Por isso Lúcifer reclamou naquela hora ali o corpo de Moisés. Não porque Moisés assassinou um egípcio, não porque Moisés teve 40 anos ali no convívio do egípcio, do Egito, mas ele reclamou... Porque foi o mesmo pecado que ele cometeu também, Ele cometeu. Aí ele diz: olha, Moisés, e o que foi que Jesus disse para Satanás? Isso a gente vai ver mais na frente, né? Sobre a questão aí. Mas eu não tinha visto, como você, eu não tinha visto esse lado da coisa, da moeda. Eu vim ver agora no estudo dessa lição aqui. E outra coisa, por que Deus não permitiu que Moisés entrasse aqui? Ó, que lição os filhos de Israel devem ter aprendido com o que aconteceu com Moisés? Ó, ninguém está isento de reprovação de Deus. O próprio Moisés, que Deus chama o homem mais manso da terra, né, também teve seu momento. Esse momento, né? Aí, né? Seu momento de descontrole, vamos assim dizer. E não importa. Moisés, como eu disse, Moisés estava abalado pela morte da sua irmã. Deus poderia também, Edmilson, ele já estava muito cansado, né? Ele já estava muito cansado de tanta coisa que aquele homem já tinha vivido. Aquela dureza do coração do povo. Sim. Gente, aquela multidão sobre a responsabilidade dele. Sim. Com tanta coisa que tinham visto, né? Então, assim, eu até entendo assim, o lado de Moisés, sabe? Assim, aquele momento ali, como você disse, né? A gente tem esses momentos, né? Eu fico pensando assim, meu Deus, tenha misericórdia da gente, porque um homem como foi Moisés, ele não entrou na terra prometida, né? Por conta desse detalhezinho, né? Que foi um pecado, né? Mas não deixa de ser um pecado. E quanto mais nós, a gente tem que... Por isso que eu penso assim, a gente tem que levar muito a sério, né? A nossa santificação a cada dia, porque... Moisés, ele teve várias experiências. Inclusive, quando Deus apareceu a ele naquela sarça ardente. Viu? Então, o que foi que Moisés passou por várias experiências, apesar dele ser o líder daquele povo todinho, muita gente, mas ele faltou fé. Ele não
Faltou fé. Também foi uma coisa que eu vi Naquele durante a semana. momento, né? Naquele momento ele faltou fé. Faltou Ele fé. desesperado por algum motivo, aquelas pessoas cobrando, mas ele como líder, ele não poderia se descontrolar. Ele tinha que ser firme, ele tinha que saber ele tinha que se lembrar no momento o que Deus tinha feito por ele. Então, nesse caso, faltou fé, e este foi o segundo pecado dele, o outro pecado dele, que fez com que ele não chegasse à terra prometida. Quando a irmã diz que faltou fé, e eu concordo com ela, não sei se é o mesmo sentido, mas porque não havia necessidade de bater na rocha. Fala a rocha. Então, na minha opinião, não sei se é a mesma da irmã, talvez se eu só falar, né, eu vou bater. E aí, o que eu ia dizendo, não importa o que você está vivendo. Como eu disse, Moisés estava sendo pressionado pelo povo. Moisés tinha perdido a irmã. Então, a cabeça dele estava a mil. Mas não justifica. Nada nessa vida justifica a gente pecar contra Deus. Então, nós como líderes, como estava dizendo bem aí a irmã, a gente tem que ter um controle da nossa vida, porque não importa o que você fez para trás. Moisés fez tanta coisa pelo povo, mas esse pecado isentou ele de entrar na terra prometida. A falta de fé dele é mostrada na frase que ele fala, né? Ele diz assim: porventura, poderíamos tirar a água dessa rocha? Ora, mas Jesus já tinha dito, fala para a rocha que vai sair água. Então, ele não creu nesse momento, né? A própria frase dele para o povo denuncia a falta de fé dele. E com raiva, né? Eu acho que o grande problema é esse, a gente com raiva faz muita coisa que não deve. Moisés, zangado, vai e fere a rocha, né? Eu acho que na hora que aquela água começou a jorrar, eu acho que naquele momento Moisés caiu em si da besteira que ele tinha feito, né? Do erro das palavras dele, do erro dele não ter feito conforme Deus mandou, e do erro dele ter expressado a raiva dele batendo naquela rocha. Porque Exato. o mistério está aí, o segredo está aí, Marlete. É fazer como Deus manda, né? Que Deus mandou ele falar, ele não mandou ele bater na rocha, né? É assim como hoje também, Deus fala para nós, né? Claro que através da palavra dele, né? Moisés, ele falou direto ali para ele, né? Que é assim, tem que ser assim, né? Mas para nós também, Deus fala hoje através da Bíblia, e muitas vezes nós não fazemos como é para fazer. O ato, quando a gente vê essa história lendo por alto, né? O ato nós achamos, e eu achava principalmente nas primeiras leituras, de que o pecado foi o ato de bater na rocha. Mas bater na rocha, tudo bem, que não poderia bater na rocha, porque a rocha já tinha sido ferida atrás. Bater em si. Só que aquele ato de bater já era uma consequência de coisas que ele já vinha dentro de si, como a falta de fé, como querer não, mas se colocar no lugar de Deus, quando não santificar o nome de Deus. Então, tudo isso levou ele a bater na rocha. Então, nós não pecamos assim, estamos andando aqui na rua, cantando, louvando a Deus, e de repente, pá, como um tropeço. Edmilson. Vem sempre uma sequência. Como você falou aí, o que fica mais evidente aí, nesse ato de Moisés, da sua desobediência, que ele desobedeceu, né? Apesar de faltar essa fé nesse momento, eu acredito que nem foi tanta falta de fé, foi a ira do momento, a desobediência. Mostra a nossa falibilidade enquanto ser humano. Nós somos falhos, podemos cair a qualquer momento. Que a gente veio um homem de fé como Moisés, tudo que ele presenciou, falava face a face com Deus, e, no entanto, aconteceu, né? Nós somos passivos de erro. E outro ponto também que você falou, não importa como líder, como membro, como pessoas comuns,
Não importa o que você fez de bom a vida inteira. Você fez consciente, você estava em Cristo, mas por um momento você cai, né? E por uma pequena coisa, pequenos pecados, pequenas desobediências, não for a misericórdia de Deus, podemos ficar fora da eternidade. Isso é muito sério, né? É verdade. Só a misericórdia e a graça de Deus por nós. Por outro lado, também não importa uma vida de pecado que você tenha tido. Exatamente, como o ladrão da cruz, né? Exato. Se você também tiver um momento de exaltar a Deus e tudo mais, tudo que ficou para trás, ficou para trás. Então, tudo que tinha ficado, tudo que Moisés tinha feito, serviu para a edificação dele na terra, né? Ali diante do povo e tudo mais. Mas não pôde entrar na terra prometida ali. Só que nós temos ainda um final feliz, né, Sheila? Amém. Nós estamos Tem um falando final aqui, feliz. crucificando Moisés. E tu... Ele perdeu algo terreno. Exato. Sim. É isso que a gente vai falar aqui. Então Moisés, ele sobe no Monte Nebo, Deus chama ele e diz, olha, e eu fico imaginando, você citou agora há pouco, que Ellen White diz que foi como uma visão, né? Uma visão. E naquela época, uns tempos atrás, eu imaginava Moisés dando uma volta de helicóptero, né? Aquele Sobrevoando a voo, terra aquele Canaã. voo rasante lá, né? Vendo tudo, toda aquela terra e tudo mais. Hoje eu vejo assim, é como se tivesse um telão na frente de Moisés e um drone, né? Um drone voando, porque o drone filma melhor do que um helicóptero, né? E aí o drone voando ali por toda aquela terra, tá? E Moisés olhando ali, tudo ali. Foi uma coisa extraordinária, né? Mas aí ele não pôde entrar na terra, mas ele chegou a ver tudo, que os espias tinham entrado, só relataram, ele tinha uma noção, mas Deus disse, olha, eu não sei. A Marlete frisou agora há pouco, né? Talvez Deus tenha até conversado com ele. Moisés, olha, você não vai entrar, mas você tem algo melhor para você. Eu acredito que ele tenha tido essa conversa com ele, com Moisés. Ele tenha falado isso para ele. Pois é, eu realmente não sei disso. Eu só sei que... Em Salmos 4:4 diz, irais e não pequeis. Consultai consultai no travesseiro o coração e sossegai. Caso de Moisés, ele irou-se e ele pecou. Se ele tivesse só irado e tivesse tido um momento de reflexão na vida dele, talvez ele não tivesse pecado. Talvez, exatamente. Então aqui vamos falar um pouco sobre a morte de Moisés, né? Moisés então sobe ao monte, né? Ao Monte Nebo, e lá Deus mostra toda a terra e termina ali ele adormecendo, né? E o interessante é que, falando da morte de Moisés, ele sobe no Monte Nebo, parece que morreu no Monte Nebo, mas não foi enterrado lá. Ele foi enterrado na planície, né, nas terras de Moabe, lá perto daquele episódio lá que aconteceu com Balaão, aquela coisa toda. Então, Deus tira o corpo dele e leva para outro lugar e lá faz o sepultamento. E Né? o próprio Deus, né, fez isso, né? Olha o prazer de Moisés, apesar de ser a morte, mas de ser sepultado ali pelo próprio Deus, né? Com a promessa da eternidade, né? Com a promessa Que da era eternidade. certo, né? Muitas vezes, aí vamos falar aqui um pouco, concluindo aí essa mesma fala, a ressurreição de Moisés. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, diante de Baal-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar de sua sepultura. Por que Deus ocultou a sepultura de Moisés? O que acham vocês?
Eric. Eita, Luziana, hoje você caminha. Queimar as calorias de ontem. De pensar que exato. Moisés era uma figura importante para o povo, até hoje, inclusive. Muitos judeus, né, ainda cultuam assim, a Moisés como o grande líder do povo, né? Quase que como o Messias. Exato. E isso poderia se tornar até um fruto de idolatria para alguns. Então, houve esse cuidado, né? Assim, de certo ponto, para até a posição local e tudo não ficar muito bem esclarecido, tanto que ele se isola do povo, sobe um monte e tal. Então, assim, poderia ser, assim, querendo ou não, hoje, hoje muitos judeus, né, têm essa reverência a Moisés, e isso poderia ficar até ser ampliado para um fruto de idolatria, né? Exatamente. Lá em Barras tem uma capelazinha, um altar de uma moça que morreu, que era muito querida por todos. O nome dela, ela até era amiga da mamãe, né? Ela é praticamente da mesma idade. Alda, o nome dela. Então, ela era muito querida por todos. No dia do casamento, ela foi, se confessou e tudo mais. Então, ficou sem pecado, né? Na crença, Pela né? crença dela, né? É isso. Ficou sem pecado e tudo mais. Aí, quando ela está voltando do casamento, ela sofre um acidente e morreu. Do casamento, quando ela volta do casamento. Ela está voltando da casa da igreja, está voltando da igreja para casa, para a festa do casamento. Ela tinha medo muito como é que diz? De acidente de carro. Então ela ia por baixo da pista, a pista meio elevada, porque era a cabeceira da ponte, a pista meio elevada, e ela ia por baixo. E estava no período no verão, não, então dava para passar por baixo da ponte. E aí um pneu soltou de um carro grande, não lembro que carro era, se era uma caçamba, eu sei que era um carro grande, o pneu soltou e puf, na cabeça dela. Aí ela ali mesmo faleceu, e o certo é que o povo começou a venerar ela. Se você for em Barras, na cabeceira da entrada, aliás, do outro lado da ponte, você entra, assim que você passa da ponte, você vai ver o altar. Mas tem coisas lá. É cabeça de madeira, é pé de madeira, é foto. O pessoal diz que ela já chegou a aparecer para algumas pessoas. Então, por que eu estou falando isso aí? Porque poderia, se essa mulher desse jeito, as pessoas veneram dessa forma, e com Moisés poderia acontecer coisa, né? o que o Eric falou. E você, mas isso é um absurdo, isso não iria acontecer. Não iria, mas na frente, no tempo de Reis, sabe o que eles fizeram com aquela serpente de bronze, sim, que foi erguida lá? Eles estavam adorando a serpente, e chamavam ela de Neustã, né? E começaram a venerar e adorar aquela serpente. Foi até que Josias, né, que até foi mencionado Josias aí na lição anterior, que Josias que vai lá e destrói aquela serpente, porque o povo tem essa tendência. Então, um dos motivos que Deus ter ocultado a sepultura de Moisés para evitar a romaria de gente para aquele local, né? E aqui nesse último capítulo de Deuteronômio, você vê assim, a conversa foi dura, né? Deus leva Moisés ali para cima do monte e diz, olha, vê tudo isso aí. Essa é a terra que você conduziu o povo para ela durante o deserto. Essa é a terra que eu prometi para Abraão, a história que vem Isaac sabendo, Jacó, todo mundo, o povo de Israel aguardava. Essa terra bem, mas você não vai entrar nela, não. Imagina a decepção, né? Você caminhou a sua vida toda. 40 anos. 40 anos, aliás. Peregrinando, essa daí é a terra. Mas você não vai entrar. É que nem você pegar um doce e mostrar para o teu filho e dizer assim, olha esse chocolate aqui, tá vendo? Você não vai comer porque você fez alguma coisa errada, né? Moisés deve realmente ter ficado muito triste, porque essas palavras são fortes, né? É uma tristeza grande. Mas a gente também tem o mesmo pensamento que vocês têm, né? Deus deve ter confortado o coração de Moisés ali naquele momento. Com certeza, eu acredito.
eu fico pensando, às vezes a gente, como cristão, né, como adventista, vamos ser mais assim, mais minimizado aqui, como adventista. Às vezes a gente procura fazer a vontade de Deus, servir a Deus, ir para a igreja, fazer as coisas que a igreja pede, procura ter um relacionamento mais íntimo, estreito com Cristo. E às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, né? E eu não vou nem mencionar, estava lembrando agora de umas coisas que acontecem, às vezes eu fico perguntando, Senhor, por que isso não acontece? Por que isso não acontece? Mas por outro lado eu digo, olha, mas tu sabe todas as coisas. Tu sabe todas as coisas. Apesar da gente pedir, insistir, achar que aquilo dali é o melhor, mas tu sabe todas as coisas. E Deus tinha algo muito melhor para Moisés. Ora, entrar na terra é como ele fala, né, um lugar corruptível. Né? Já pensou, Moisés, eu sei que Moisés estava vivendo já os últimos dias da sua vida, né? Afinal de contas, ele já tinha 120 anos, né? Ele não ia ver a rebelião do povo, não ia ver posteriormente o que aconteceu. Porque até isso Deus mostrou para ele também. Deus mostrou tanto Canaã, né, a terra, como ele mostrou o que iria acontecer para Moisés. Aqui fala. Pois é. Então, mas o problema é que, quer dizer, a questão é que Deus, ele tinha algo melhor para Moisés. E Moisés poderia ter se zangado, ter se rebelado contra Deus. Senhor, fiz tudo que tu me pediu, só porque eu errei uma vez em 40 anos. Eu não vou ter essa oportunidade, uma vez em 40 anos. É muita coisa, é muito tempo para uma coisa só. Mas nós não. Nós erramos uma vez por dia, isso, olha lá. Se não errar mais, né, do que uma vez. Pois é, no dia que é pouco. E às vezes Deus, só eu não posso fazer isso, mas Senhor, tá, foi só isso, tá. Que às vezes, Edmilson, eu vejo até pessoas que dizem assim, para você ser salvo, você tem muita coisa, né, assim não, dificultando a coisa, sabe? Sim. Aí quer dizer, uma pessoa que já está fraco na fé, que já é difícil, já está achando difícil a caminhada, né? Aí você ainda diz um negócio desse, né? Porque, gente, é difícil, mas aqui a lição deixa bem claro que não foi o que Moisés fez que salvou ele, né? Foi a misericórdia e a graça de Deus, Isso, foi a cruz, misericórdia de né? Deus. Foi o que Cristo fez. Se nós for olhar para o que nós fazemos, nós não vamos ser salvos mesmo, não, nenhum. Eu, todo momento que eu tenho oportunidade, eu estou ali, Senhor, pelo amor de Deus, tenha misericórdia de mim. Às vezes tem pecado que você, na hora, você não lembra, né, de pedir perdão naquele momento para Deus, né? Mas a gente tem que procurar fazer isso, porque é só a misericórdia de Deus. Verdade. Pode falar, irmão. Irmão, eu queria acrescentar aqui uma coisa. Eu acho que Moisés ele não foi penalizado porque ele tocou na rocha 2 vezes. Porque às vezes pode acontecer. Eu sei que ele passou 40 anos no deserto, aí ficou muito irritado com aquele povo sem fé, desobediente. Mas é assim, é porque Deus, ele já estava muito velho e já tinha chegado a hora dele. E Deus não queria mais que ele passasse para sofrer mais com aquele povo. Ele queria ele com Deus lá em cima. Exatamente. O Eric agora. Todos esses exemplos aí que foram dados na lição, falando sobre Moisés, são para deixar bem evidente e claro que não é o que eu quero, mas sim o que Deus quer. Desde o início, quando Deus chama Moisés, e Moisés fica ali argumentando, eu sou mal de língua, tal. Deus ele vai mostrando para Moisés e fala, olha, eu só quero que você aceite o chamado, o resto deixa comigo, né? De um bordão foi feito vários milagres, mas esse mesmo bordão foi utilizado num momento de raiva por Moisés, porque ele rejeitou o que Deus tinha dito. Ali mais um exemplo é o que eu quero, Moisés, não é da forma como você quer.
Às vezes que Moisés triunfou foi quando ele fez do jeito que Deus desejava, coração humilde, intercedendo pelo povo, fazendo a vontade dele, mesmo quando a maioria do povo estava indo contra Deus, Moisés decide ser fiel a Deus. No final da vida, como vocês estavam comentando, talvez o maior presente que Moisés poderia ter recebido é entrar junto com aquele povo na terra que Deus havia prometido. Mas nem sempre é como a pessoa quer, é como Deus quer. Deus tinha uma coisa muito melhor para ele. Então a gente tem que parar com essa mania de ficar pensando, é como eu quero? É do meu jeito? Né? Não, tem que pensar, se Deus está te chamando, apenas aceite. As coisas vão acontecer. Em alguns momentos pode parecer coisas ruins, como pode parecer muito boas. Mas você tem que entender que se você se pôs à disposição de Deus, se colocou nas mãos dele, você tem que estar disposto a tudo que vai acontecer na sua vida, você aceitar, você entender, compreender, mesmo que você não compreenda naquele momento, mas em algum momento, como provavelmente Moisés compreendeu ao ter um encontro mais que especial com Deus, quando Deus o ressuscita, né? Aí você compreende todo o plano de Deus para a sua vida. A gente vê vários exemplos na Bíblia, porque muitas vezes a gente não sabia o que iria acontecer, mas tem algumas coisas na Bíblia que a gente já vê, já é evidente. Por exemplo, o caso de Lázaro, né? As irmãs dele dizem assim, olha, vem, aquele quem tu amas está doente, vem socorrer e tudo mais. Jesus poderia ter vindo, apesar dele não chegar a tempo, mas de lá onde ele estava, ele poderia ter repreendido a doença, porque ele já tinha feito isso, né? Então, de lá ele poderia ter... Então, as irmãs de Lázaro, elas queriam uma cura. E Deus deu muito mais do que uma cura. Ele deu uma ressurreição. E para Moisés queria entrar na terra de Canaã terrestre. E Deus deu muito mais para ele do que a Canaã terrestre. Deu a Canaã celestial. E essa questão também, Edmilson, assim, você só sabe... Você muitas vezes pode dizer assim, não, mas se eu tivesse no lugar de Moisés, eu não teria feito isso, né? Que Moisés fez. É muito bom quando a gente não está lá no lugar do outro, né? A gente sabe resolver tudo do outro, né? Mas da gente, quando chega na hora da gente, porque quando você passa por um momento difícil, é que você sabe, né? Você sente, né? Ali na pele. Porque eu tinha, assim, a morte, a gente sabe que a morte vai chegar, né? Um momento ela vai chegar. Mas você acha assim que você, com o que nós conhecemos da Bíblia, é para a gente ter assim, ser mais assim... resiliente? Sim, nesse momento, né? E eu achava que se um dia eu passasse por isso, quando eu sempre via, principalmente nesse momento de pandemia, quando eu via as pessoas morrerem, né? As pessoas chorarem, mães perder seus filhos, esposos... Eu dizia assim, eu ficava assim, com meu coração fechado, sabe, assim, triste por aquele momento, né? E aí eu dizia assim, não, mas eu serei forte. Um momento desse eu vou ser forte. E foi diferente. Quando chegou para mim, eu vi o quanto eu era fraca. O quanto eu era muito, meu Deus, que é isso? Quando você passa mesmo por aquela situação... É que você só imagina quando é com os outros, mas quando é com você, é diferente. Então, assim, quando chegou para mim, eu vi que não é tão fácil assim, não é tão simples assim, né? É alguém que sai da sua vida, assim, de uma hora para outra, assim, pronto, sumiu e pronto. Viva, continue vivendo sua vida. Você vai continuar vivendo você tem que viver. Sem aquela pessoa. Sem aquela pessoa. Então, assim, é muito difícil. Mas a gente tem que se apegar mesmo a Deus, como eu disse, é só Ele, porque não tem outro não. Pois é, até porque, quando eu perdi meu pai, eu não era muito assim, nós não éramos de andar abraçado, cheirando e tudo mais. Meu pai vivia muito lá na Praça Ameixa e a gente aqui, né? Ele vinha praticamente uma vez por mês e tudo mais. Mas quando a gente perdeu ele, é como se tivesse tirado um pedaço da gente. É, né? como uma prima minha disse. A gente olhava assim e disse, olha, está faltando alguma coisa, tem um vácuo, tem alguma coisa. E não será mais da mesma forma. Nada exato. Será mais da mesma forma. Muito bem, falando ainda da ressurreição, estamos terminando aqui a lição. Então,
Moisés finalmente, né, recebe a recompensa e toda aquela a compensação do trabalho que ele teve, de ter rejeitado o Egito e ter aceitado o chamado de Deus. Só que tem alguém que não queria que Moisés ressuscitasse, e também ele luta não só pelo corpo de Moisés, mas também pela vida de cada cristão aqui, né, que não gostaria. E assim como Moisés ressuscitou, nós temos essa esperança também da ressurreição, porque nós temos a garantia de que um dia podemos ressuscitar. Qual é a nossa garantia? A nossa garantia foi a morte e a ressurreição. Aliás, foi a ressurreição de Cristo, né? Exato. Porque ele ressuscitou, um dia nós também ressuscitaremos, né? E Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, Somos as mais infelizes das criaturas, né? Se faz a sentido nossa nada. pregação é vã, a nossa fé é vã, e aí somos os mais miseráveis da terra, que estamos vivendo uma coisa que não vai acontecer. E se Cristo ressuscitou, então também nós Ressuscitaremos. haveremos de ressuscitar, né? Então é uma coisa que é garantia. Eu pergunto aqui para o Felipe, vou botar aqui o Felipe nas calças curtas. Se Jesus não tivesse ressuscitado, se o sacrifício de Jesus não tivesse sido aceito, ou se Jesus tivesse desistido do sacrifício dele ali no Getsêmani, o que teria acontecido com Moisés? Tinha voltado na hora, meu amigo. Tinha descido do céu imediatamente. Porque o sacrifício tinha que ser perfeito, tinha que ser completo. Se Cristo tivesse falhado, Moisés não poderia continuar no céu. Isso é um fato. Tem algo aí que é muito importante também, Edmilson, que é, nesse episódio da ressurreição de Moisés, Cristo veio do céu com os anjos, estavam ali presencialmente. Nunca antes na história da terra o poder da sepultura tinha sido quebrado. Isso. Moisés foi o primeiro. Isso está no livro Patriarcas e Profetas, a partir da página 470. Então, aquele episódio foi algo assim impressionante, único, que nunca tinha acontecido. Então, o inimigo estava ali presente, reclamando que todos que foram para a sepultura eram dele por direito, tinham que ficar lá. Mas Cristo vem com o seu poder de Criador, de Redentor, e diz: esse é meu, ressuscita. Então, vejam como nós realmente precisamos compreender e procurar estar do lado do time da vitória. Amém. Jesus ainda não tinha vindo como o Messias. Ele não tinha morrido e nem ressuscitado. Mas vejam que pela fé já se tinha essa confiança, essa certeza de que o sacrifício iria ser cumprido. Então, pela fé, Jesus ressuscita Moisés e ele já sobe para receber a vida eterna. Só que tem um ponto aí também impressionante, né? Voltando só um pouquinho aí, de por que Moisés não entra na terra terrestre, né? Na terra ali que Deus tinha terrestre prometido, mas ele recebe a terra, né? A Canaã celestial. É algo assim para a gente refletir. Se ele pecou, se teve a falta de fé, se ele foi desobediente, não ganha a terra, que era algo assim, né? Simples, Mais fácil. mas recebe o céu. Será se Deus foi justo? Será se Cristo realmente agiu com a sabedoria? Esse é o ponto. Com certeza sim. Por quê?
apesar de que nós podemos, né, cair em erro, em pecado, mas Deus, Ele olha o conjunto das obras. Então, Ele olha para as nossas obras, para o contexto geral. Não é porque hoje eu caio em pecado, pronto, estou fora do céu. Existem coisas que nós precisamos compreender, o contexto de toda a vida de obras e também o que foi feito posteriormente a esse ato de pecado. Moisés, quando foi para o monte, ele viu uma retrospectiva da sua vida, ele refletiu, fez um autoexame do coração completo. Naquele mesmo ato, Deus mostra para ele o panorama do futuro. O íntimo dele se contrai, se compele, ele fica reflexivo. É por isso que ele para de reclamar, para entrar na terra. E ele vai pensando, refletindo, ele se arrepende do seu ato de pecado. E aí, nesse conjunto, ele vai dormir, descansar. É por isso que, lendo o Espírito de Profecia, nós entendemos que talvez essa conversa de que ele iria para o céu não teve. Sabe por quê? Porque ele estava ali, reflexivo, pensando, e ele busca dormir, descansar. Como todos nós, a cada dia, né? Fim do dia. Estava cansado, foi dormir. Então, todo esse meio termo, ele não tinha consciência de que ia para o céu. Porque pense comigo, ele estava ali reclamando mais de 500 vezes, pedindo para ir para a terra. Depois ele para, reflete, mas ele não tinha consciência de que iria para o céu. Apesar de ter tanta intimidade com Deus. Mas ele se conforma, deita, e aí Deus traz essa grande bênção, tirando ele da sepultura. Então, para a gente é uma confiança de que nós precisamos buscar a Deus, e se porventura cairmos em pecado, imediatamente que a gente faça um autoexame do coração, peça perdão a Deus, porque o que Ele tem prometido para a gente é muito maior, melhor do que a gente possa, de fato, sequer imaginar. Amém. A Ludemília, né? Enquanto a Ludemília. O tempo está acabando, acabou já. Nessa parte da lição, que eu achei muito interessante, muito lindo, que Jesus antecipou, né, a ressurreição de Moisés. Por quê? Porque o plano, por que poderia ter acontecido como aconteceu? Porque o plano da salvação já existia antes da fundação do mundo, né? A morte de Moisés foi um cheque pré-datado que Jesus iria resgatar, porque ele tinha certeza de que tudo que ia acontecer não poderia falhar. Exato. Então, Moisés, eu te ressuscito agora, porque eu vou morrer, não só por você, pela sua ressurreição, pela sua vida eterna, mas por todos. Isso é maravilhoso, né? Essa por é a isso melhor notícia, né? É por isso que o diabo ficou reclamando. Você nem morreu ainda? Como é que você já está ressuscitando? Como é que você já está levando ele para o céu, né? Mas Deus é Deus e não há outro, e não tem contestação. Glória a Deus por isso, né? Bem, eu achei interessante tanto o que o Felipe falou, como da Ludemília, né, do cheque pré-datado aí, e do Marco, né, dessa quebra ali do que havia, né, quem morre fica na sepultura, e aí Jesus quebra. Eu fico imaginando Jesus lá no Getsemane, né, fechando aqui, que o nosso tempo já foi embora. Jesus no Getsemane lá, né, peca, desiste ou não desiste lá, e Moisés, não desiste não, Senhor, não desiste não, porque se desistir eu volto. Eu desisto não, e Enoque de um lado e Elias do outro lado, então vamos na torcida aqui, gente, vamos lá. Aí, realmente, se Jesus tivesse desistido, eu acredito que os três desciam, né? Os três desciam porque não tinha havido a resgate da humanidade. Então, vamos encerrar, Sheila? Vamos orar, né?
Oremos. Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento tão maravilhoso aqui na Tua presença, no estudo da Tua lição, Senhor, da Tua palavra, que nós possamos ter ela sempre viva em nossa mente, em nosso coração, para que nós possamos permanecer, meu Deus, desejosos por esse momento maravilhoso que vai ser a ressurreição, que vai ser estar com os nossos amados, que vai ser estar eternamente com o Senhor, meu Deus. Amém. Livre de todo esse pecado desse mundo. Que o Senhor possa estar conosco, continuar conosco, durante todo o dia de hoje, em toda a programação aqui da igreja. Nós te rogamos essas bênçãos pelo doce nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém.